Graça e paz a você que professa o nome do Senhor Jesus. Eu sou Santana Filho, líder local da Igreja Batista Betel, em Tianguá. Catecismo Batista de William Collins e Benjamin Kitt. Pergunta de número 32. No que consiste a exaltação de Cristo? A exaltação de Cristo consiste em sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia, em subir ao céu e sentar-se à direita de Deus Pai, em vir para julgar o mundo no último dia. Você pode acompanhar a pergunta e a resposta, bem como as referências bíblicas, na descrição deste vídeo. Muitos cristãos, infelizmente, associam o catecismo imediatamente à Igreja Católica. Isso é um erro. O catecismo ele não é um documento ou uma criação da Igreja Católica. Não é algo exclusivo da Igreja Católica. Você pode fazer uma rápida pesquisa no Google, no ChatGPT, e vai perceber que catecismo é simplesmente um documento com perguntas e respostas, cuja finalidade é ensinar doutrina, é ensinar pontos de uma igreja local. O Catecismo Batista, por exemplo, trata de questões que são próprias dos batistas. O Catecismo Presbiteriano, de Westminster, trata de pontos que são próprios da igreja presbiteriana ou dos pedobatistas de um modo mais amplo, mas se referindo aos presbiterianos, né? E o Catecismo Batista, por sua vez, é um documento de perguntas e respostas que vai tratar de questões gerais, doutrinas gerais, de um aspecto mais amplo, vai tratar de doutrinas essenciais da fé cristã, doutrinas que não podem ser negociadas, como, por exemplo, a ressurreição, como, por exemplo, a volta de Cristo, entre outros. E o catecismo vai tratar também das doutrinas denominacionais, que são pontos bem específicos, bem próprios de uma denominação. No caso, aqui em questão, o Catecismo Batista. Eu já estou ensinando na Igreja Betel há um bom tempo o catecismo, já estamos na 32ª pergunta e resposta. Por essa razão, só agora eu consegui iniciar gravações, peço até perdão pela qualidade do áudio. O local não é tão bom para fazer a gravação, estou disputando com uma reforma de um apartamento vizinho, tem também o centro aqui, então peço perdão de já por causa da qualidade do áudio. Mas só agora eu consegui iniciar as gravações e peço que você me acompanhe e seja abençoado com este rico documento. Uma das principais características de um catecismo é a sua estrutura sistemática. Uma pergunta pega o gancho da anterior. Na questão 31, por exemplo, nós estudamos sobre a humilhação de Cristo. Na questão 32, vamos falar sobre a exaltação de Cristo. Então isso é muito interessante. A humilhação de Cristo, ela encerra com a sua crucificação. E a exaltação de Jesus, ela inicia com a sua ressurreição, 3 dias depois da sua morte. O significado de exaltação, primeiro, ele é o oposto de humilhação. Exaltação, necessariamente, é o oposto de humilhação. E ser exaltado significa ser elevado à mais alta honra, glória, dignidade e autoridade. No contexto bíblico, no qual estamos tratando e trabalhando, é o ato pelo qual Deus Pai honra publicamente o Filho encarnado, após sua humilhação, conferindo-lhe a posição de supremo rei e mediador. Jesus se esvaziou, tomou nossa cruz, foi morto como um criminoso. A sua exaltação começa com a ressurreição. Vamos analisar por que a ressurreição de Cristo consistiu em uma exaltação. Porque é interessante, a primeira passagem que nós temos é 1 Coríntios 15, versículo 4. E nesse texto, nós não temos lá uma explicação de que a ressurreição foi uma exaltação. Nós temos o fato. A referência, 1 Coríntios 15, 4, está tratando do fato. Cristo ressuscitou. E Paulo ainda diz, conforme as Escrituras. Logo, nós entendemos que a ressurreição em si mesma
ela é uma exaltação de Cristo. Então vamos analisar por que a ressurreição de Jesus consistiu na exaltação. Primeiro ponto, a ressurreição foi a reversão pública da humilhação. Cristo foi humilhado na morte. Filipenses 2, versículo 8. A partir da ressurreição, inicia-se a sua exaltação. O resumo dos versículos 8 e 9 de Filipenses 2 diz: humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Confira em sua Bíblia. Leia Filipenses 2, versículos 8 e 9. Segundo ponto, a ressurreição declarou publicamente quem ele é. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. A ressurreição não fez Jesus tornar-se Filho de Deus, mas o manifestou publicamente em poder e glória. Terceiro ponto, a morte não pôde retê-lo. Atos 2, versículo 24. Ao qual também Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte é um ato de glorificação e triunfo. O quarto ponto, a ressurreição conduz à entronização. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. O ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo conecta diretamente a ressurreição com a entronização. A ascensão e o sentar-se à direita do Pai decorrem da ressurreição de Jesus. Quinto ponto, a ressurreição antecede sua glorificação. Confira agora Lucas 24, versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A glória começa, meus irmãos, após o sofrimento de Jesus. E a ressurreição é o primeiro passo desta entrada. A razão, portanto, do catecismo usar 1 Coríntios 15, 4 é porque a pergunta trata das etapas da exaltação. E a primeira delas é a ressurreição. E 1 Coríntios vai trabalhar o fato. Cristo ressuscitou, louvado seja Deus. Agora, os pontos a ascensão e a entronização, conforme a resposta da questão 32. A ascensão trata de Cristo ter subido aos céus. E isso fala de, primeiro, retornar à glória que tinha com o Pai. Confira João 17, versículo 5. Segundo, entrar no verdadeiro santuário celestial como nosso sumo sacerdote. Hebreus 9, versículo 24. Terceiro, inaugurar seu ministério celestial de intercessão. Hebreus 7, versículo 25. Quarto, preparar lugar para o seu povo, conforme João 14. Assentar-se à direita do Pai, entronização. Cristo assentou-se à direita de Deus para, primeiro, receber publicamente a posição de honra e autoridade. Efésios 1, 20 ao 22. Segundo, reinar sobre todas as coisas. Mateus 28, 18. Terceiro, interceder continuamente pelos seus. Romanos 8, versículo 34. Terceiro ponto deste resumo do estudo do catecismo. A segunda vinda de Cristo, o juízo. Você pode acompanhar Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11 e 17, do versículo 31. O texto de Atos diz, capítulo 1, do 9 ao 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Agora Atos 17, 31.
Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por fim, a última etapa é a segunda vinda. A exaltação é algo que ocorre antes da restauração total de todas as coisas. Ainda somos pecadores, a natureza ainda geme pela manifestação dos filhos de Deus, uma figura poética com mensagem real, literal. Os inimigos de Jesus ainda não foram totalmente derrotados. É questão de tempo. Logo o Rei virá. Que Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe com outros irmãos. Um abraço.